Há anos, muitas pessoas afirmam que governos ao redor do mundo estão cientes da existência de vida alienígena na Terra e estão mantendo isso em segredo. E é por isso que a recente revelação de múmias de 1000 anos no Congresso mexicano tem gerado tanto frenesi na internet. Ao mesmo tempo, o aumento de aparição de OVNIs tem causado muita polêmica em todo o planeta. O que foi revelado no Congresso mexicano? São realmente múmias alienígenas? E por que OVNIs têm sido vistos nas crateras de vulcões ativos? Vamos investigar as coisas estranhas que estão acontecendo no México e que até agora não têm explicação. Eu sou Henrique Brasil, seja bem-vindo ao canal Muito Estranho. Há algumas semanas houve uma grande polêmica nas comunidades dedicadas a avistamentos de OVNIs com a apresentação de 2 corpos mumificados. A revelação aconteceu no México e foi realizada pelo jornalista mexicano José Jaime Maussan, um jornalista esportivo que se tornou pesquisador de OVNIs. O evento está sendo chamado por entusiastas ao redor do mundo como o maior da história, e alguns mais afoitos estão sugerindo que os maiores governos ao redor do mundo podem em breve estar dispostos a admitir a presença de vida extraterrestre. Na primeira audiência oficial do México sobre o assunto de OVNIs, realizada no Congresso mexicano, legisladores e pesquisadores do México, Estados Unidos, Japão e Brasil conheceram o que Maussan chamou de corpos extraterrestres. De acordo com ele, os 2 corpos que foram encontrados no Peru foram considerados por cientistas como seres não humanos, que não fazem parte de nossa evolução terrestre. Maussan embasou seu discurso com a frase "não estamos sozinhos", enquanto tentava convencer os legisladores mexicanos sobre a autenticidade de suas descobertas. Sua declaração desde então viralizou na internet, mas os cientistas, no entanto, permanecem céticos. De acordo com Maussan, esta é a primeira vez que a vida extraterrestre é apresentada dessa forma. E segundo ele, há uma clara demonstração de que estamos lidando com espécimes não humanos que não estão relacionados a nenhuma outra espécie em nosso mundo. Os corpos enrugados com cabeças encolhidas e deformadas deixaram os presentes atônitos. No entanto, algumas pessoas acreditam que os corpos são uma mistura de ossos humanos e ossos animais unidos com cola e pele falsa. Maussan anunciou que os restos datam de mais de 1000 anos e pertencem a seres não humanos que não fazem parte de nossa evolução terrestre. Eles foram descobertos fossilizados numa mina perto de Cusco, no Peru, em meio a uma camada de diatomácea ou algas fitoplâncton antigas. De acordo com Maussan, a Universidade Nacional Autônoma do México fez alguns testes e ele afirmou que mais de 30% do DNA nos espécimes era desconhecido. Ele então afirmou que essa é a maior de todas as evidências. Se o DNA nos mostra que eles não são seres humanos e que não há nada parecido com isso no mundo, não há o que refutar, disse ele. Durante a audiência, radiografias dos espécimes também foram mostradas e especialistas testemunhando sob juramento alegaram que um espécime tinha o que pareciam ser ovos ou ovários, enquanto o outro tinha implantes compostos de metais raros como o ósmio. No entanto, ele advertiu que não queria se referir a eles como extraterrestres ainda. A audiência foi para debater a linguagem sobre UAPs, ou o que é comumente conhecido como OVNIs, e para ver o que pode ser legislado sobre esse assunto. Se a linguagem for aprovada, o México se tornaria a primeira nação a reconhecer formalmente a presença de vida alienígena existindo aqui no planeta. De acordo com Sérgio Gutiérrez Luna, deputado do partido governante do México, as origens desta audiência remontam a quando Maussan se aproximou dos legisladores para explicar que em outros países os OVNIs já estavam sendo discutidos em órgãos legislativos. Os corpos aparentemente dessecados datam de 2017 e foram encontrados enterrados no deserto costeiro arenoso de Nazca, no Peru. A área é conhecida por figuras gigantes enigmáticas feitas no solo que podem ser vistas apenas em sobrevoo naquela região. A maioria atribui as linhas de Nazca a comunidades indígenas muito antigas, mas as formações capturaram a imaginação de muitos. Ao discutir as origens dos corpos, Maussan acrescentou que eles não foram recuperados em naves que caíram, mas foram enterrados envoltos em diatomácea, uma alga fossilizada que tem 1 milhão de anos e era abundante naquela região. No entanto, de acordo com os principais cientistas, esses não são seres não humanos, são múmias de Nazca, especificamente múmias humanoides tríades de Nazca.
Elas foram apresentadas como uma grande descoberta arqueológica, mas desde então foram amplamente desacreditadas pela comunidade científica internacional. Muitas pessoas suspeitam que essas múmias foram manipuladas para dar-lhes uma aparência diferente e organizações importantes rejeitaram sua autenticidade. Uma dessas organizações é o Comitê Mundial de Estudos sobre Múmias, que descreveu a descoberta como uma fraude, chamando-a de uma campanha irresponsável e organizada de desinformação. A riqueza arqueológica do Peru é reconhecida mundialmente, com locais que vão da antiga civilização Caral aos Incas, incluindo a lendária Machu Picchu. Mas as múmias apresentadas no Congresso mexicano não passam de falsificações elaboradas? A opinião de acadêmicos, arqueólogos e cientistas é unânime. Parte dessas múmias são corpos humanos, pré-hispânicos modificados, enquanto o resto, especialmente os menores, como os apresentados esta semana no Congresso mexicano, são corpos montados com ossos de animais e ossos humanos. E essa é uma hipótese compartilhada por Guido Lombardi, um antropólogo que estudou múmias no Peru. De acordo com ele, com a experiência que todos os pesquisadores que trabalharam com múmias pré-colombianas têm, especialmente na área de Nazca, é muito claro para nós que essas múmias, as grandes, são seres humanos pré-colombianos que foram modificados para fins comerciais. E as supostas pequenas múmias são estruturas que foram montadas. Flávio Estrada, um arqueólogo forense que analisou as múmias para o Instituto de Medicina Legal e Ciências Forenses do Ministério Público do Peru, também disse que os restos dos supostos alienígenas são criações feitas a partir de ossos de animais e humanos unidos com cola sintética e cobertos com uma pele falsa. Após a revelação, transmitiram a notícia em todos os meios de comunicação, o que ocasionou em respostas oficiais da comunidade científica, que emitiu comunicados, e aqueles que acompanhavam as audiências foram divididos, então, em dois grupos: aqueles que apoiavam Maussan e aqueles que o desacreditavam. Ao ser questionada sobre o assunto, Julieta Fierro, física, astrônoma e autoridade científica, disse que teria sido bom convidar cientistas, tanto aqueles que buscam vida extraterrestre quanto pessoas que fazem antropologia genética e que datam restos do passado, mas eles não foram incluídos neste congresso. Ela também disse que deveriam ter convidado o embaixador do Peru, pois é inadmissível fazer a descoberta nesse país e fazer uma apresentação desse nível no México sem ter convidado nenhum representante do Peru. Além disso, se realmente fossem alienígenas, a primeira coisa a fazer seria isolá-los, pois poderiam trazer um vírus de um outro lugar e causar uma pandemia terrível aqui no planeta, acrescentou Fierro. Raul Trejo, pesquisador do Instituto de Pesquisa Social e doutor em Sociologia pela Faculdade de Ciências Políticas e Sociais da Universidade Nacional Autônoma do México, disse que o que aconteceu no Congresso mexicano foi um produto de fanatismo mais voltado para o espetáculo midiático e ganho político do que para explicar o fenômeno da possível vida além do nosso planeta. Outro participante, Ryan Graves, ex-piloto da Marinha dos Estados Unidos e tenente aposentado, ficou decepcionado e descreveu os eventos como um grande passo para trás e uma manobra injustificada. Com cientistas negando as alegações feitas por Maussan, isso traz à tona incidentes semelhantes do passado, onde ele estaria envolvido e que foi comprovado estar errado em outros casos sobre OVNIs. Ele já foi inclusive associado a reivindicações de descobertas que mais tarde foram desmascaradas. Em 2015, Maussan revelou a existência do que alegou ser um corpo alienígena desenterrado em Nazca, no Peru. No entanto, a descoberta alienígena foi posteriormente desmentida e o cadáver mumificado mostrou ser de um infante humano com deformidade na cabeça. Em 2017, Maussan fez reivindicações semelhantes no Peru e um relatório do escritório do promotor do país disse que os corpos eram, na verdade, bonecos recentemente fabricados, cobertos com uma mistura de papel e cola sintética para simular a presença de pele. O relatório acrescentou que as figuras eram certamente feitas pelo homem e que não são restos de ancestrais alienígenas como tentaram apresentar. Os corpos não foram revelados publicamente na época. Portanto, não está claro se são os mesmos que foram agora apresentados nesse congresso no México. Antes disso, Maussan afirmou que uma fotografia de um suposto OVNI voando sobre o estádio de futebol Juárez retratava uma nave de origem não humana, segundo um relatório do USA Today.
A sessão, sem precedentes, no Congresso mexicano acontece 2 meses depois de uma semelhante perante o Congresso dos Estados Unidos, no qual um ex-oficial da inteligência da Força Aérea dos Estados Unidos alegou que seu país provavelmente está ciente da atividade não humana desde a década de 1930. O major aposentado David Grohl alegou que os Estados Unidos estão escondendo um programa de longa data que recupera e faz engenharia reversa de objetos voadores não identificados. No entanto, o Pentágono negou suas alegações. Em 2016, após Maussan visitar a Câmara dos Deputados sobre o assunto de OVNIs, o Instituto de Astronomia da Universidade Nacional Autônoma do México emitiu uma declaração apontando que, apesar de muitos estudos e monitoramento constante da atividade no espaço, até o momento não há nenhum relatório observacional ou experimental que forneça evidência da existência de vida além da Terra. A declaração da Universidade Nacional Autônoma do México acrescenta que é importante que qualquer trabalho nesta área seja conduzido com o apoio de instituições de pesquisa científica e seguindo padrões éticos rigorosos. O Instituto de Astronomia também enfatizou que os cientistas são os principais impulsionadores da busca por vida extraterrestre e vão continuar a explorar esse campo com a diligência e seriedade que a ciência exige. Na terça-feira, 12 de setembro de 2023, após a recente revelação no Congresso mexicano, o Instituto de Física da Universidade Nacional Autônoma do México também reemitiu uma declaração publicada pela primeira vez em 2017 sobre testes realizados nas múmias encontradas no Peru que foram apresentadas no Congresso do México em maio de 2017. O Laboratório Nacional de Espectrometria de Massas Aceleradores conduziu um estudo de datação por carbono 14 de um conjunto de amostras que, segundo as informações fornecidas pelo cliente, eram tecido de pele e cérebro de aproximadamente 0,5 grama, cujos resultados foram emitidos em junho do mesmo ano e entregues ao usuário que o solicitou. Como se trata de um acordo comercial, esses resultados são confidenciais e nenhum membro do LMA pode divulgá-los. O Instituto disse que rejeita qualquer uso, interpretação ou deturpação subsequente dos resultados que emite no caso da análise de junho de 2017. De acordo com Trejo, a ciência tem processos, rotinas e um desejo de questionar suas próprias conclusões. Ninguém nega que possa haver vida em outros planetas. Mas ele está preocupado com esse desperdício de atenção da discussão pública e também com o possível desperdício de recursos. Ele acrescenta que foi um espetáculo que prejudicou a seriedade e o compromisso com a ciência que o Congresso mexicano deveria ter, pois foi um espetáculo alinhado com a atitude anticientífica do governo mexicano atual. Ele conclui que todo esse processo faz parte de um ressurgimento contínuo na quantidade de atenção dada a OVNIs na América do Norte, especialmente no México. Houve recentemente avistamentos de OVNIs no México, especialmente em torno de vulcões ativos. Há algumas semanas, luzes misteriosas foram vistas saindo de um vulcão em erupção, provocando rumores sobre OVNIs. Isso foi filmado no vulcão Popocatépetl, perto da cidade do México. O vídeo de orbes saindo da boca do vulcão fez alguns teorizarem que os objetos são de fato OVNIs. O vídeo mostra luzes saindo da cratera em linha reta. Popocatépetl é um dos vulcões mais ativos do México, localizado nos estados de Puebla e Morelos, no centro do México. Seu nome vem da língua náhua e significa montanha fumegante. No início deste mês, Jaime Mann compartilhou vídeos de 2 OVNIs voando para a cratera do mesmo vulcão. Ele acredita que o Popocatépetl está agindo como um portal interdimensional, uma passagem entre 2 locais no espaço-tempo, já que nenhum objeto feito pelo homem poderia entrar na cratera, pois as temperaturas atingem cerca de 1.800 graus. Mas este incidente no México é apenas um dos muitos que foram registrados nos últimos meses. Enquanto muitos foram convencidos de que os orbes eram OVNIs, outros apontaram que era mais provável serem os satélites Starlink de Elon Musk. Em 2020, observadores ficaram maravilhados quando os satélites iluminaram o céu noturno num padrão semelhante.
Na época, muitos especularam se as luzes poderiam ser chuvas de meteoros ou até OVNIs, mas foi confirmado naquele momento que o fluxo de luzes era do projeto Starlink do bilionário Elon Musk. O rastro de luzes parece quase idêntico ao fenômeno no vulcão Popocatépetl. Starlink, parte da empresa de foguetes SpaceX, visa criar uma constelação de milhares de satélites baixos para melhorar o serviço de internet em todo o planeta. A empresa envia os satélites em lotes de 60 por vez. Por muitos anos, no entanto, os vulcões têm sido um local favorito para caçadores de alienígenas. Com estas recentes observações, muitos teóricos da conspiração ficaram animados mais uma vez. Eles sugerem que os avistamentos indicam que alienígenas estão estudando a atividade geotérmica do planeta para entender como ele funciona. Já os céticos afirmam que as luzes brilhantes são provavelmente material vulcânico sendo ejetado do vulcão ou um fenômeno atmosférico. De acordo com o caçador de OVNIs Paul C. Byrne, avistamentos de OVNIs em torno de erupções vulcânicas e terremotos têm sido comuns. Ele questiona por que vemos tantos OVNIs perto de vulcões, terremotos e usinas nucleares. Estamos sendo observados, controlados ou querem nos avisar de algo? Não é a primeira vez que se acredita ter visto OVNIs visitando vulcões no México. Em janeiro, um OVNI que se assemelhava a um cavalo voador foi avistado perto de um dos vulcões mais ativos do México. O objeto era escuro e parecia ter duas pernas e foi visto pairando no ar próximo ao vulcão KMA, a 300 milhas a oeste da cidade do México, enquanto exalava fumaça. Após a erupção do vulcão, a enigmática figura desapareceu momentos depois. Laiola Quinta Roças, de 24 anos, testemunha do evento, disse que quando viu pela primeira vez parecia realmente um cavalo. Tinha um corpo muito grande, parecia ser um animal com uma parte superior fina, um meio volumoso e duas extremidades na parte inferior, mas as pernas não estavam se movendo. Já em 2012, uma equipe de televisão filmou um objeto em forma de charuto voando dentro do vulcão Popocatépetl, no centro do México. E em novembro de 2022, um objeto branco embaçado foi flagrado voando ao redor do mesmo vulcão. De acordo com Elfio Gonzalez Carrasco, houve bastante atividade ao redor desses vulcões e este último avistamento apenas aguça ainda mais o mistério. Deve haver algo nos vulcões que atrai esses fenômenos. Talvez estejam coletando amostras do nosso planeta. Em uma teoria mais radical, alguns cientistas dizem que o material do qual esses OVNIs são formados pode desencadear alucinações, o que poderia explicar os relatos bizarros de avistamentos alienígenas. De acordo com Nigel Watson, autor de UFOs da Primeira Guerra Mundial, existe uma combinação de fatores geofísicos e psicológicos em jogo que podem produzir OVNIs. Neste caso, pode ser que uma linha da falha na crosta terrestre tenha ajudado a produzir um OVNI composto de plasma que brilha à noite e aparece metálico ou preto durante o dia, disse ele. Watson observa que esses tipos de OVNIs emitem campos eletromagnéticos que podem iniciar eventos semelhantes a um poltergeist, como objetos sendo arremessados. Ele concluiu que o OVNI provavelmente não é uma nave intergaláctica, mas pode muito bem ser um raro fenômeno atmosférico. Em relação a isso, Michael Persinger, um pesquisador em neurociência cognitiva, experimentou a possibilidade de que campos eletromagnéticos de OVNIs possam desencadear alucinações ou transes em pessoas que se aproximam demais deles. Isso explicaria as muitas histórias de abduções alienígenas e outros encontros estranhos que são vivenciados após uma testemunha ter visto uma luz no céu. Com tudo isso acontecendo no México e um aumento nas atividades sísmicas na América do Norte, há uma grande chance de um aumento no número de OVNIs relatados por ano. Por enquanto, vamos continuar no campo da imaginação, a menos que surja uma explicação sensata e lógica para eles. E se for o caso, esta explicação deve satisfazer tanto céticos quanto entusiastas. Muito obrigado por assistir a este vídeo até o final. Se você gostou, não esquece de deixar o teu like, se inscrever no canal, clicar no sininho de notificações. Um grande abraço para você e até o nosso próximo vídeo aqui no canal Muito Estranho com Henrique Brasil. Até mais!